Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive-On mais uma vez. E bom, vocês sabiam que o Corolla, além da versão sedã, também tem uma versão hatch? Isso mesmo que eu vim mostrar para vocês aqui direto dos Estados Unidos. Então bora conhecer aqui um pouquinho mais sobre esse camarada, onde eu vou contar para vocês sobre todos os detalhes e também as diferenças que tem entre o modelo americano e o modelo brasileiro. Bora lá! O Toyota Corolla é um carro global, o que significa que ele é vendido em praticamente todos os lugares do mundo. Então você vai encontrar Corolla no Brasil, você vai encontrar Corolla aqui nos Estados Unidos, você vai encontrar Corolla na Ásia, na Europa, na África, praticamente em todos os lugares. Mas não por isso significa que ele é igual em todos os países. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o Corolla é vendido com duas carrocerias diferentes. A carroceria hatch, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês hoje, e também a carroceria sedã, um pouco mais convencional. Aqui na versão hatch a gente só tem uma opção de motorização, que é o 2.0 aspirado com câmbio CVT, que simula 10 marchas, exatamente o mesmo conjunto que a gente tem lá na versão 2.0 do Corolla brasileiro. E a versão sedã, além aqui do 2.0 aspirado, também tem um 1.8 híbrido, que novamente é exatamente o mesmo conjunto que a gente também encontra no Brasil. Ou seja, por baixo do capô aqui as diferenças são bem pequenas, basicamente só porque aqui ele é movido a gasolina e lá no Brasil ele é movido a gasolina ou etanol. Mas as diferenças começam por aí, mas o visual é onde realmente muda tudo. E como aqui nos Estados Unidos o Corolla tem essa proposta de ser um carro compacto, um carro mais para o público jovem, não para famílias igual é no Brasil, a Toyota se deu a liberdade de colocar uma dianteira muito mais agressiva aqui. Essa mesma frente que vocês estão vendo aqui no modelo hatch, ela também é encontrada no modelo sedã. E reparem como que as linhas são muito mais agressivas do que o Corolla brasileiro. Em todos os sentidos. Com esse farol aqui, né, que tem essa ponta, com essa bocona aqui na parte de baixo, tudo tem uma proposta um pouco mais esportiva. Eu pessoalmente acho ele muito bonito, principalmente aqui com essa carroceria hatch. Bora lá para trás, que eu vou mostrar para vocês também como que funciona a lanterna, que eu acho que combina muito aqui com esse conjunto. Aqui na lateral, né, rodas são aro 16, é uma medida bem convencional, muito parecidas com as que a gente tem no Brasil, mas essa é a versão de entrada, a versão SE. Tem a versão XSE também, que é uma versão um pouco mais esportiva, que tem rodas maiores. Aqui na traseira, olha, reparem, o mesmo desenho de bumerangue que a gente encontra na lanterna dianteira também aparece aqui na traseira. Uma lanterna muito bonita, né? Nesse modelo aqui, nada de LED, são lâmpadas halógenas, mas na versão mais completa também tem lanterna de LED. E o para-choque traseiro tem esse desenho bem pontiagudo, bem para fora, né? Bem musculoso mesmo, coisa de carro esportivo, que é bastante inspirado na versão esportiva aqui do Corolla hatch, que chega em breve ao Brasil. Aqui nos Estados Unidos ele já foi lançado, né? Se eu tiver a oportunidade de gravar com um, podem ter certeza que eu vou gravar. Mas é um carro bem bonito aqui, de traseira, de frente, no design como um todo. E se tratando de um carro hatch porta-mala, obviamente não vai ser um dos seus pontos fortes. O porta-mala dele é menor do que a versão sedã e reparem, ele tem essa divisória intermediária aqui, olha, que limita bastante o espaço do porta-mala. Se você quiser, você consegue abrir aqui para o andar de baixo, mas aí você tem o step do carro, né, que é um step daqueles mais fininhos, temporários. Ou seja, porta-mala realmente não é o forte, mas lembrando, é um carro hatch com uma proposta de ser um carro um pouquinho mais esportivo aqui nos Estados Unidos. Aqui pelo lado de dentro, porém, as diferenças entre o Corolla brasileiro e o Corolla americano, inclusive nessa versão hatch, são bem pequenas. Toda a estrutura básica aqui do painel é a mesma. E quando eu falo de estrutura básica, eu falo de basicamente tudo. O painel de porta é muito parecido, o volante é o mesmo, o painel é o mesmo, central multimídia. É tudo realmente muito, mas muito parecido com a versão nacional. Uma coisa interessante de comentar, né, que essa versão aqui, olha, não tem aquele caixote atrás da central multimídia igual a gente vê em alguns Corollas brasileiros. Mas, no geral, é tudo muito, mas muito parecido. Sentado aqui, tudo muito parecido com o sedã, cerca de 3 dedos de espaço aqui entre meu joelho e o banco da frente, mas por conta aqui da proposta um pouco mais esportiva que o Corolla tem aqui nos Estados Unidos, você consegue ver algumas coisas, como por exemplo, o teto preto, faz parte aqui dessa carinha um pouco mais esportiva do modelo, e esses bancos dianteiros aqui que são muito bonitos e muito confortáveis, mas que eles cobram o seu preço aqui no espaço traseiro, né? Eles são bancos um pouquinho mais profundos do que os bancos convencionais.
E uma das coisas mais curiosas que eu vi do Corolla aqui nos Estados Unidos é que em todas as propagandas a Toyota sempre fala da sensação esportiva ao dirigir e vários outros adjetivos aí, às vezes até um pouquinho exagerados sobre essas versões convencionais aqui do Corolla Hatch. E olha, de fato, é um carro que tem um motor aí com uma potência bem bacana, um carro relativamente leve, um carro que tem a suspensão independente, discos de freio atrás. Então ele tem tudo o que se espera aí de um hatch médio com motor 2.0 com um desempenho ok. Mas será que dirigindo ele realmente é toda essa diferença, essa esportividade que a Toyota fala sobre ele? Bora lá! E da partida aqui no Corolla SE Hatch americano é exatamente igual ao Corolla brasileiro, né? O carro tem a mesma chave presencial que eu pessoalmente não acho das chaves mais bonitas, mas clica o botãozinho e o carro dá a partida para você. E apesar do Corolla ser um carro de entrada aqui nos Estados Unidos, e essa versão aqui, a versão Hatch SS, é a versão de entrada aqui do modelo Hatch, ele está muito longe de ser um carro mal equipado. Então você já tem aqui, nessa versão que é de entrada, central multimídia de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay. Nessa versão aqui especificamente só com cabo, mas no modelo 2023 ele já tem a funcionalidade sem fio. Ar-condicionado automático também você tem aqui. Você tem o conjunto de assistências à direção aqui da Toyota. Então você tem permanência em faixa de forma ativa, né? O carro sente e corrige o volante para você. Você tem frenagem automática, você tem cruise control adaptativo, então um pacote de segurança muito completo aqui, além, é claro, de airbag ABS e também controle de tração e estabilidade. Ou seja, um pacote muito completo aqui de segurança e de praticidade. As versões mais recentes aqui do Corolla Hatch também já tem aqui, desde as versões de entrada, o painel digital. É exatamente o mesmo painel digital que a gente tem no Corolla brasileiro, um painel bem simplesinho ali, mas que tem um visual legal. Mas nessa versão aqui, né, com o farol, com o painel convencional, eu acho que você já está muito bem servido. É um carro bem interessante, de verdade, em relação aqui aos equipamentos. E dirigindo aqui, principalmente em baixas velocidades, igual que eu estou fazendo aqui, a sensação dele é muito boa, mas é uma coisa completamente comum, sabe? É um carro que tem suspensão traseira independente? Mas você não percebe isso em baixa velocidade. O que você vai perceber aqui nesse momento é uma direção elétrica que tem um peso bem bacana, então não é uma direção elétrica pesada, é uma direção elétrica muito fácil de você manobrar. Você também vai perceber o excelente câmbio CVT, né? Eu já elogiei muito esse câmbio CVT aqui no Corolla brasileiro, né? Aquele câmbio CVT novo, né? Que simula 10 marchas e que tem a primeira marcha física. E ele é muito bom em todos os sentidos. É um câmbio muito bom para você dirigir em baixas velocidades, é um câmbio muito bom para você acelerar um pouquinho mais. Você tem aqui na manopla as trocas manuais, você tem borboletas aqui atrás do volante também. Então é realmente tudo muito bem casado, tudo funciona muito bem. De desempenho eu mostro para vocês ali daqui a pouquinho, na hora que a gente entrar na estrada. Mas eu já venho dirigindo aqui o carro já há alguns quilômetros e eu achei bom. Assim, eu acho meio exagerada a Toyota falar que esse carro aqui é um carro esportivo, um carro que tem esportividades em todos os sentidos. Eles realmente são bem exagerados aqui nesses adjetivos que eles usam. Mas eu acho que para um carro para o dia a dia, né, para quem gosta de dirigir, ele vai atender super bem. Já que ele é um carro, né, para o público mais jovem, que fala que é um carro para quem gosta de dirigir, eles poderiam oferecer um câmbio manual aqui também, né, mas não tem. Câmbio manual, exclusividade ali da versão GR, né, que é a versão super esportiva, que lança em breve no Brasil, mas que é praticamente um carro diferente aqui desse Corolla Hatch comum. Uma coisa interessante aqui também que eu consegui configurar nesse carro é que, apesar dele ter um painel totalmente analógico, né, ele tem um computadorzinho de bordo ali da direita, que é exatamente o mesmo computador de bordo que a gente tem no Corolla brasileiro. E eu consegui mudar as unidades ali para ele ter a velocidade em km por hora e também para ele falar o consumo de combustível em km por litro. E com isso a gente conseguiu medir aqui uma média de mais ou menos 15,5 km por litro na estrada de consumo. Então é um consumo bom,
Não diria que é um carro super econômico, né? Principalmente considerando que eu não peguei estradas de alta velocidade, né? Eu fiquei aqui por volta das 55, 60 milhas, né? Que é por volta de 100 km por hora. E que o combustível aqui nos Estados Unidos, ele é uma gasolina com menos etanol, né? Do que a gasolina que a gente tem no Brasil. Então, isso ajuda também o consumo aqui do carro a ser um pouquinho melhor do que a gente encontraria na versão brasileira, né? Seja com gasolina mesmo, ou seja com etanol principalmente. Mas bora lá, vamos deixar aqui de enrolação e vamos acelerar um pouquinho o carro agora. Aqui nos Estados Unidos, né, pelo menos nessa região que eu estou dirigindo aqui, eu tenho a impressão que tudo é estrada, né? Você praticamente não tem ruas aqui convencionais. Então são sempre essas estradas aqui com velocidades um pouquinho mais altas. E o que eu pude perceber aqui, né, de impressão ao dirigir? Primeiro, o isolamento acústico do carro é bem aceitável. Eu não diria que é excelente, mas o asfalto aqui, ele é um pouco mais rugoso do que a gente encontra no Brasil. Então é um asfalto um pouquinho mais barulhento. E esse carro aqui está com pneus all season, né? Então não são pneus iguais aos brasileiros, né? São pneus que também conseguem enfrentar neve. Inclusive chegou a ter neve aqui alguns dias atrás, então é uma coisa que é importante aqui para o uso do dia a dia. E esses pneus geralmente são mais barulhentos, né? Mas mesmo assim o isolamento acústico aqui é bem aceitável. Quando a gente fala de isolamento para o motor, aí nem se fala, você praticamente não ouve o barulho do motor aqui. É um carro realmente muito silencioso e de suspensão a mesma coisa. Eu não cheguei a pegar nenhuma estrada com muito buraco e tudo mais, mas nas situações que a gente teve aqui, a suspensão é perfeitamente silenciosa. É uma suspensão independente, né, da mesma forma que é também o Corolla brasileiro. Então eu tenho certeza que também em velocidades um pouco mais altas, numa direção um pouquinho mais esportiva, numa estrada de serra, ele vai ser excelente, muito bom mesmo. E vale colocar uma observação aqui, né, que geralmente quando a gente grava as avaliações aqui no canal, no Brasil principalmente, a gente geralmente grava com carros que são pouco rodados, né? Geralmente carros ali de 10 mil quilômetros, no máximo uns 30, 40 mil quilômetros. E esse carro aqui está com 133 mil quilômetros rodados. Ou seja, é um carro que já passou aqui por vários conjuntos de pneu, provavelmente já teve que trocar alguma coisa na suspensão. É um carro que já está aqui com um tempo suficiente para você começar a perceber pequenas folgas no volante ou qualquer coisa do tipo. Mas não, o carro está rodando muito bem, o que prova aí mais uma vez a confiabilidade dos modelos da Toyota, né? Que é uma coisa que eles são conhecidos no Brasil e também aqui nos Estados Unidos. Bora dar uma pequena aceleradinha aqui, olha, pisando fundo em 3, 2, 1, pisei. O câmbio CVT dele aqui tem exatamente o mesmo câmbio, o mesmo funcionamento do CVT do Corolla brasileiro. Então ele usa essas 10 marchas para simular tanto nas trocas manuais quanto também quando você pisa mais fundo. Então você pisou mais fundo, exigiu um desempenho um pouquinho melhor aqui do carro, ele vai começar a simular essas trocas de marcha, que tem duas propostas. A primeira é para você evitar que o câmbio aqueça, né? Então você fazer aquelas trocas contínuas do CVT pode fazer com que o carro esquente, né? O câmbio esquente. E também é mais confortável, né? Então quando você tem essas trocas manuais, você sente o carro trocando, você tem aquela andada um pouco mais confortável para o motorista padrão. Então, como um todo aqui, um carro realmente muito gostoso de dirigir e não sei, eu acho que talvez ele pudesse ter uma pitadinha a mais aqui de esportividade, seja no câmbio, no funcionamento, para realmente ser um carro esportivo, como a Toyota de ser o Corolla aqui nos Estados Unidos. Bom, então esse aqui é o Corolla hatch americano. Lembrando que em outros países você também encontra outras versões dele, com motor 1.2 turbo, com motor 1.8 conjunto híbrido, mesmo do sedã, mas aqui nos Estados Unidos essa é a única versão, além da GR. A versão GR do Corolla chega no Brasil provavelmente em 2023 ou no máximo 2024 e vai ser um carro aí que promete realmente mexer com o mercado dos esportivos, né? Com câmbio manual, visual muito agressivo e realmente um carro muito interessante. Mas se o Brasil vai ter o GR,
esse SE aqui é exclusividade para os americanos. Conta aí nos comentários o que você achou, fala aí um pouquinho de quais outros carros vocês querem ver eu gravando aqui nos Estados Unidos. Eu devo voltar aqui também daqui a alguns meses, então todas as sugestões que vocês tiverem serão muito bem-vindas. Estou procurando também um Civic, estou procurando um Corolla sedã também para mostrar as diferenças para vocês, mas esse aqui foi o primeiro carro de mais uma viagem do Drive-On pelo mundo. Não deixa de se inscrever aqui no canal, assiste os outros vídeos que a gente gravou lá na Alemanha, nos Emirados Árabes e aqui nos Estados Unidos, e a gente se vê no próximo sábado ou quarta-feira aqui no Drive-On. Tchau, tchau! Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, clicando no ícone branco. E também, não deixe de conhecer o nosso canal de avaliações de carros feitos no Brasil, clicando no ícone preto.